Salve, salve, rapaziada. Aqui é o Diego do Piadas NFL e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Um abraço. Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje nós temos o preview da rodada 9 do Fantasy Football, algumas possibilidades aí para você comprar e para você vender, se você já está de olho nos playoffs ou está ainda tentando dar aquela última corrida para chegar nos playoffs. Esse episódio vai tentar te ajudar um pouquinho quanto a essas dúvidas aí de trocas, mas principalmente trazer aqueles matchups, os matchups favoráveis, os matchups desfavoráveis e algumas apostas para essa semana 9 que passa agora a ser, todas as semanas na verdade são decisivas, mas daqui para frente a gente tem que direcionar o que a gente quer fazer, se a gente quer apostar para tentar chegar nos playoffs, se a gente está mais tranquilo ou não está, enfim, são coisas que a gente vai definindo aqui durante esse podcast para tentar tirar alguma dúvida que tu possa ter na tua escalação para esse final de semana. Antes de nós passarmos para as notícias, vamos falar um pouquinho aqui do Monday Night Football, a vitória dos Buccaneers por 25-23 sobre o New York Giants. O New York Giants que até surpreendeu a equipe do Tampa Bay, né? Esteve na frente do placar por uma boa parte da partida, mas os Buccaneers souberam ter calma, souberam trabalhar o jogo da forma como foi e acabaram vencendo. Falando em fantasy, assim, destaques, a gente não teve grandes destaques, ninguém teve pontuação aí na sua posição de top 10, de top 12 no caso, posição de número 1 da sua... seja running back 1, seja wide receiver 1, quarterback 1. O Tom Brady fez uma partida boa até, ele que tem um calendário agora um pouquinho mais tranquilo nas próximas rodadas. Ele fez 19.06 pontos contra 18.24 do Daniel Jones. Ambos eles tiveram pontuação aí para streaming. Quanto aos running backs, a gente teve maior destaque para o Wayne Gallman, que no início do jogo até parecia que ia fazer uma baita de uma pontuação, mas parou nos 12.7 pontos, um touchdown, apenas 44 jardas em 12 carregadas e uma recepção para 18 jardas. Do lado dos Buccaneers, a gente viu mais carregadas para o Fournette. Ele teve 15 carregadas contra 7 do Ronald Jones, não foi efetivo, mas a gente já vê que, assim, o Ronald Jones teve um fumble e o Bruce Arians faz muito isso, né? Ele vê que o jogador comete algum erro e ele troca, ele coloca o reserva e ele não tá nem aí pro outro jogador. Por isso que eu venho dizendo há tempo aqui já, o Fournette é o running back 1 dessa equipe se ele estiver saudável. Quanto aos wide receivers, a gente teve um destaque maior para o Mike Evans por parte dos Buccaneers, 14 pontos em half PPR para ele. E do lado dos Giants, Sterling Shepard mais uma semana com uma pontuação ali ok, 11.4 pontos. Logo atrás dele teve o Golden Tate, mais uma vez favorecido pelo touchdown, porque seu volume está muito baixo. Se tem alguém nessa equipe dos Giants que dá para ter um pouquinho de segurança na posição de wide receiver, é o Sterling Shepard. Uma decepção, dá para se dizer, pelo lado dos Bucks foi o Scott Miller, que fez apenas 5.7 pontos em half PPR. Passando para os tight ends, a gente teve, de repente, dá para se dizer que os destaques no Fantasy foram os tight ends, né? O Gronkowski, 4 de 4, 41 jardas e um touchdown, 12.10 pontos para ele, e 9,5 pontos para o Evan Ingram, que não teve touchdown, mas agarrou 5 passes para 61 jardas, mais uma corrida de 9, o que ele colocou aí com uma pontuação dentro de tight end 1, né? Falei que ninguém tinha pontuação, eu tinha esquecido que os tight ends nessa semana foram terríveis, então qualquer pontuaçãozinha já dava bom aqui. Passando agora para as notícias dessa quarta-feira, dessa terça-feira, as notícias de segunda até aqui. Nós tivemos alguns casos de Covid na liga, né? Pelos 49ers, a questão do Kendrick Bourne, o wide receiver foi testado positivo por Covid, isso abre mais espaço ainda para o Brandon Ayuk nesse jogo da quinta-feira. A gente teve também, hoje saiu a notícia do Matthew Stafford, que foi colocado na reserva aí de Covid. A gente provavelmente deve ver David Blau novamente em campo, ou de repente Chase Daniel. Eu acredito que o Blau, ele que teve presente em boa parte da temporada passada, tem um pouquinho mais de contato com a comissão técnica, com os jogadores, acredito que ele vai ser. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente ali nos matchups da rodada.
Quem também pegou o Covid foi o Andy Dalton, que acabou tendo aquela lesão na cabeça, aquela concussão, na verdade, no jogo há 2 semanas atrás. Ficou fora do jogo da semana passada. Ben DiNucci assumiu e agora ele está fora da semana por Covid. Então, problemas em Dallas, e parece que só aumentam os problemas por lá. Agora, partindo para algumas notícias, na verdade, notícias de lesões, mas eu vou só ampliar uma aqui, que é a questão do Myles Gaskin, running back do Miami Dolphins, que ele teve uma lesão no ligamento colateral medial do joelho e ele deve perder 3 semanas. A equipe já se manifestou, né? Ela trouxe o DeAndre Washington, que estava lá em Kansas City. Ele estava em Kansas City, não estava? Ele estava nos Raiders, foi o ano passado. Em Kansas City ele estava. Depois eu dou uma olhadinha aqui enquanto eu falo. A gente teve 2 notícias muito interessantes, né, nessa semana de retornos aos treinamentos. 2, de repente, os principais da sua... realmente, era dos Chiefs que o DeAndre Washington estava. Ele estava o ano passado, ele estava nos Raiders. Bem irrelevante aqui. Mas, falando em 2 personagens aí que retornaram aos treinamentos essa semana, no caso, hoje, a gente teve o Michael Thomas, inúmeras lesões que ele teve agora nesse início de temporada. Quem draftou ele na primeira rodada se complicou bastante. Christian McCaffrey é outro jogador que voltou, ele que teve 2 semanas muito boas, acabou se machucando e treinou a 100% hoje e deve ir ao jogo no final de semana. Michael Thomas ainda é um pouquinho mais de dúvida, não tem assim uma situação ampla sobre o caso dele, mas eu acredito que ele possa voltar também. Então são 2 aí, de repente, os 2 principais das suas posições retornando ao Fantasy nessa semana. Falando agora de algumas transações que ocorreram um pouquinho, essas mais para ligas profundas, ligas Dynasty, vários times aí. A gente teve o Seahawks contratando o Alex Collins, ex-Baltimore Ravens, se eu não estou enganado. Hoje eu tô esquecido aqui, vamos só conferir, só para passar a informação certinha. Além dele, só para complementar, Dante Pérez foi liberado pelos 49ers e assinou com os Giants, e o Dante Moncrief, e Pittsburgh Steelers, assinou com os Patriots. Isso aqui é uma questão assim, tá? São jogadores que não chegam para tomar posição, principalmente ligas Dynasty. Isso, o Alex Collins era do Baltimore Ravens mesmo. Ele acabou sendo preso, inclusive. Meu Deus do céu. Eu sei mais ou menos da história, mas não sei em detalhes. Eu digo que são jogadores que, se você joga uma liga Dynasty, você pode... Tem algum jogador sobrando que tu viu que tu apostou e não deu certo, tu vai trocando. Eu faço isso muito. Eu às vezes pego numa semana, por exemplo, peguei o Alex Collins numa liga, mas já estava pensando em trocar ele. Agora, realmente, ele foi pro practice squad, tá certo isso. E ainda mais numa equipe que vem tendo problemas, né? Quem teve praticamente um só running back disponível no último jogo. Então, são possibilidades que podem surgir, principalmente quando se fala em nada a curto prazo. Normalmente joga uma liga redraft, acaba ficando meio apertado aí a situação, tu não consegue ficar fazendo testes desse tipo de jogador, só se é uma liga mais profunda, maior, né, alguma liga especial, diferente, mas se não vale muito a pena não. Antes de nós passarmos para o episódio, gostaria de lembrar vocês para assinar nas plataformas, seja ela no Spotify, seja ela no Google Podcasts, no Apple Podcasts, passar para os seus amigos também, não seja egoísta de querer o conteúdo só para você. Também aproveita e segue a gente lá no Instagram. Tem também a conta no Twitter, tem no Facebook, mas elas são só praticamente repostadas. Eu tenho um pouquinho de interação no Twitter, mas não muita coisa. O foco mesmo é no Instagram, onde a gente consegue ter o nosso conteúdo visual, e aqui no podcast a gente tem o conteúdo em áudio, certo? Segue lá. Deixa o teu feedback sobre o que tu gosta, o que tu não gosta do nosso podcast, sobre a página também. Tira suas dúvidas nos posts exclusivos de trocas, de escalações. Na quarta-feira sempre sai de escalações de trocas, os mais comentados. No sábado tenho dúvidas de última hora para a gente ter certeza realmente daquilo que... de quem vai a campo. Às vezes a gente não tem isso a partir da quarta-feira, mas a partir do final da semana a gente já tem mais certo. Então, não esqueça de assinar e de seguir lá nas redes sociais, certo? Vamos então para o nosso episódio.
Mercado do Fantasy. Iniciando o nosso primeiro bloco aqui no podcast, antes de passar para os matchups da rodada, a gente sempre traz quem são jogadores disponíveis nessa semana para se comprar barato e quem são aqueles jogadores para se vender alto, quem está super valorizado. A gente chega numa parte agora do Fantasy que a gente começa a olhar o que a gente quer buscar, o que a gente precisa buscar nas próximas rodadas. Seja aquele tiro curto para tentar chegar nos playoffs, tu tá com o time ali mais ou menos encaixado, falta uma peça ou outra, mas ainda tem que brigar, ou tu já tá tranquilo, já tá lá olhando para os playoffs, já tá analisando os calendários dos jogadores, e é muito importante para fantasy isso, não só confiar nos jogadores, mas também analisar os seus calendários. Então, a partir daqui a gente entra nesse ritmo, às vezes até tu quer, vamos dizer assim, tu tem um jogador ótimo, porém, como é que tu vai vender ele? Tu vai, eu vou passar para um cara que está lá 7-1 na liga já, mas eu quero 2 jogadores para ele, para mim conseguir aqui tentar buscar os playoffs, então eu vou me desfazer desse jogador melhor, mas aí tu vai olhar, o calendário dele é todo vermelho, vamos dizer assim, ele é só jogos difíceis nos playoffs, você vai ter mais dificuldade para vender esse jogador. Então, agora é uma hora que se analisa muito o calendário, essa reta final do campeonato, meio para o final, né, onde pega o final da temporada regular e o início dos playoffs. Então, já tem times se organizando para os playoffs. Quem são as dicas para se comprar mais barato nessa semana? Uma delas é o wide receiver do Minnesota Vikings, o Adam Thielen. Ele, falando de calendário, não tem um calendário excelente daqui para frente. O jogo decisivo na semana 16 é contra o Saints, então é um jogo bem interessante para quem busca aí um jogador já para final. Se tu tem assim, uma certeza maior no teu elenco de que tu vai conseguir chegar numa final, ele passa a ser uma opção bem interessante. Mas aqui é uma opção bem genérica, ele ainda pode ter jogos bons, enfrenta Detroit, na sequência os Bears, jogo mais complicado, depois ele tem o Dallas Cowboys, depois alguns jogos mais ou menos contra os Panthers, contra os Jaguars e contra Tampa Bay. Então, assim, é um jogador que não vai vir barato, mas também em função desse último jogo, do jogo anterior, ele não teve um volume excelente, não teve grandes pontuações, mesmo contra Atlanta, que era um matchup favorável, mas ele é um cara assim, que atualmente é o 6º em Standard, é o 12º em PPR, então ele é um wide receiver 1, seja qual for o tipo da sua liga. Então, se por acaso esse jogador está num time lá que precisa ganhar, de repente ele pode estar buscando aí algumas peças e estaria disponível para a troca do Adam Thielen. Outro jogador interessante para se analisar, esse sim, principalmente para quem tem que correr atrás dos playoffs e está precisando de running back. Running back é uma posição que se machucou muito nesse ano. É o Melvin Gordon, do Denver Broncos, running back do Denver Broncos. Ele veio de uma semana, ele teve uma semana boa antes do bye contra os Jets, aí ele teve a folga na semana 5, não jogou contra o New England Patriots, entrou contra Kansas City Chiefs descansado, teve volume, mas não teve uma pontuação boa. Contra os Chargers, não teve mais tanto volume, mais no jogo aéreo. E agora ele tem uma sequência sensacional contra Falcons, Raiders, Miami. Então, se tu precisa dar aquela corrida, precisa de um running back, perdeu o running back machucado, Melvin Gordon é uma opção, uma das mais baratas nessa semana para se conseguir um running back 2 para sua equipe. Ele não é um running back que vai ganhar os jogos para ti, mas ele é um cara que vai te ajudar a não ter que depender de um jogador ali, por exemplo, um Jerick McKinnon, que tu não sabe se nessa semana vai ou não vai. E ainda mais num Philip Lindsay, por exemplo. Philip Lindsay não é um cara tão confiável assim como o Melvin Gordon para o restante dessa restante da temporada. Ele é o número 1. Ele vai ter jogos ruins, jogos bons, mas acredito que nem todos os jogos vão ser como o último, onde o Philip Lindsay teve uma maior pontuação que o Melvin Gordon. Outro jogador para se comprar barato, aí sim, de olho lá na reta final, lá nos playoffs. Eu não olhei todos os quarterbacks, e normalmente eu não aviso vocês para trocar por quarterback, mas tem um cara que ele pode estar disponível nas próximas rodadas, então essa é uma dica não só para essa semana, porque o calendário dele é bem complicado nas próximas 4 semanas, então é um cara realmente, tu está pensando já lá na frente, tu está pensando nos playoffs, Lamar Jackson.
Ele tem sido um bust esse ano, porque ele foi draftado aí na segunda posição de quarterback e atualmente é apenas o 14º. Ele é aquela coisa, eu até comentei sobre isso no podcast do início da semana. Ele é um jogador que, assim, o ano passado ele foi MVP, não só correu como passou, principalmente passou quando pensavam que ele ia correr. Enfim, o jogo encaixou muito bem. Os Ravens são um time competitivo nesse sentido, correm muito com a bola, mas quando o jogo corrido não entra, as coisas se complicam também para o jogo aéreo. O Lamar Jackson, tu pode até, mas ele tá passando pouco esse ano, ele tem poucos jogos, poucas jardas, mas ele também foi assim no ano passado, só que ele conseguia muito mais touchdowns. Esse ano, a coisa diminuiu, os números diminuíram, ele também não está conseguindo tantas corridas como conseguia no ano passado, não é aquele fator surpresa a mais. E a gente viu no último jogo que ele anda cometendo diversos erros. Ele tem um jogo difícil agora contra os Colts, depois tem os Patriots, Tennessee e Pittsburgh novamente. Só que aí, a partir da 13ª rodada, olha, isso aqui é música para os ouvidos de vocês. Quem tá com o time ali 7-1, 8-0, de olho no Lamar Jackson, ver se não vale a pena trocar aí um jogador que está fazendo, ou fazer um pacotão e tentar trocar por ele. Daqui a pouco tu tem um quarterback mais ou menos, aí dá para segurar as pontas nesses jogos difíceis com o restante do seu time, porque ali no último jogo antes dos playoffs tem o Dallas Cowboys na 13ª semana, na 13ª rodada, e olha os playoffs, ele enfrenta os Browns, enfrenta os Jaguars e enfrenta os Giants. É sensacional esse calendário do Lamar Jackson. Quem tá já nos playoffs, quem tá ali, é uma oportunidade de ouro para te ter um quarterback ali que deve crescer nesses playoffs, deve ser um dos destaques dos playoffs, um dos caras que mais vai crescer nesse sentido para o Fantasy. Agora, quem são jogadores que estão super valorizados nessa semana e que podem servir como boas moedas de trocas, que não vão não vão doer tanto no teu bolso e de repente lá na frente tu nem vai lembrar mais deles direito. Nem tanto lembrar, tem um nome aqui bem assim, complicado, mas eu vou explicar por quê. Um deles é o Curtis Samuel, o wide receiver dos Panthers, ele que vem de 2 semanas seguidas em que ele teve mais pontuação que o Robbie Anderson e que também o DJ Moore, ambos o wide receiver 1 e 2 da equipe. Ele, como wide receiver 3, acabou tendo mais oportunidades agora, até se esperava que ele tivesse mais antes, logo na sequência ali da lesão do Christian McCaffrey, que ele poderia até jogar como um segundo running back, mas o Mike Davis tomou conta da posição, né? Supriu muito bem. E quando ele não supriu, quem teve oportunidades foi o Curtis Samuel, e ele reverteu essas oportunidades em pontuação e em coisas boas na NFL também, não só no Fantasy. Então ele vem em half PPR de 14.3 pontos e 19.4 pontos, sem grandes volumes, mas com pontuações altas. Ou seja, isso aqui, muita gente que não acompanha muito bem, não viu os jogos, ele está olhando só para a pontuação. Isso aqui pode crescer os olhos deles. E tu sabe que se tu tem o Curtis Samuel, já é um achado. Isso é provavelmente ligas mais profundas, ligas mais curtas, provavelmente tu pegou nessa última semana, nem vale muita coisa. Mas em ligas maiores, ele é um cara que pode ser utilizado agora como uma moeda de troca e você não vai se preocupar com isso lá no futuro. Um outro jogador que, assim, por que eu acho que ele é uma boa moeda de troca? Pelo nome dele e porque ele não é um jogador tão ruim. Ele vai ter jogos muito bons, mas ele vai variar muito e ele está variando muito. É o Cooper Kupp, wide receiver do Los Angeles Rams. Ele que na última partida teve 20 alvos na sua direção, 11 recepções, 110 jardas. São números que brilham os olhos, mas a gente sabe como é que foi o jogo, né? Os Rams tiveram que correr atrás do placar. O Jared Goff fazendo suas bobagens e soltando a bola como se o mundo fosse terminar, né? E acabou que ele teve esse volume fora do normal, não fez tanta pontuação, né? Fez 16,5 apenas, com 11 recepções, é pouco. Um touchdownzinho aí teria colocado ele dentro dos melhores da semana. Mas eu não quero ter um cara assim. Eu tenho ele em algumas ligas e eu tô tentando algumas trocas, porque eu não quero perder semanas, perder algumas disputas por causa dele.
porque ele não me trouxe nenhuma pontuação aí na média. E o calendário dele tem altos e baixos. Ele até após a folga ele tem o Seahawks, que é um matchup interessantíssimo para ele. Na sequência ele já tem um matchup complicado com os Buccaneers. Depois tem os 49ers, que teoricamente seria um confronto fácil, mas ele se complicou na semana 6. Depois tem Arizona, New England, e aí a rodada semifinal e final é interessante com os Jets e os Seahawks. Mas mesmo em rodadas boas, que seriam rodadas interessantíssimas para o Cooper Kupp, ele não vem correspondendo. E a gente está falando, por exemplo, de uma semana 6 contra os 49ers, em que ele teve 9 alvos, agarrou apenas 3 bolas para 11 jardas, fez 2,6 pontos contra uma das defesas que mais vem se complicando contra a posição de wide receiver. Por isso, eu acho que o Cooper Kupp, pelo seu nome, por ter jogos bons também, ele pode ser uma moeda de troca boa e valer mais do que aquilo que ele realmente está valendo nesse ano para o Fantasy Football. E um jogador que surgiu muito bem na última semana é o Zach Moss, running back do Buffalo Bills. Chama muita atenção porque eu vejo bastante gente procurando trocas por ele. Estão precisando de running backs e estão indo atrás. Ele que teve 14 tentativas para 81 jardas e 2 touchdowns. Os touchdowns ajudaram ele nessa partida. Se não fosse os touchdowns, ele teve números muito próximos do Devin Singletary. Devin Singletary também teve 14 carregadas para 86 jardas. A diferença é que ele não teve os touchdowns, então ele não apareceu. Vamos dizer assim, é claro, as oportunidades, os técnicos colocam a bola na mão do seu jogador, que eles entendem ser o mais confiável na hora ali do jogo, enfim, não que todo jogo ele seja mais confiável. E além desses números inflados dele no último jogo, ele chegou a passar dos 20 pontos em half PPR, não teve nenhuma recepção em standard também, então. Ele tem um calendário bem difícil daqui para frente na temporada. Próximo jogo enfrenta Seattle, depois tem Arizona, depois tem uma semana de folga, depois os Chargers, 49ers de novo, Steelers, 49ers de novo não, né? Tô bagunçando o Cooper Kupp aqui. Eles têm 49ers, Steelers, Denver Broncos e os Patriots, novamente o jogo que ele foi muito bem na final. O calendário é muito ruim para ele aqui, é bem complicado para running backs e eu acho que assim, tu pode ter uma chance nessa semana de trocar ele. Aproveita a oportunidade, que tu não pode não ter mais essa oportunidade a partir da semana que vem. Preview da rodada. Partindo agora para os matchups favoráveis dessa semana, aqueles matchups em cada uma das posições. Quem tem jogos que no papel são mais fáceis para sua posição, quem tem jogos que é mais complicado do jogador pontuar e algumas apostas minhas para esta semana. Na semana passada não fui tão bem nas apostas, né? Mas a aposta é aposta, ela pode se pagar como ela pode não se pagar. Acabei pagando, inclusive, várias delas, porque eu tinha, a maioria dos jogadores de apostas eu tinha em elencos. Nessa semana eu já não tenho nenhum, inclusive, olha só que coisa boa. Agora que eu não me toquei disso. Mas vamos primeiro falar de quarterbacks que têm confrontos favoráveis nessa semana. Um deles é Drew Lock, que ele enfrenta os Falcons lá em Atlanta. Um pezinho atrás aqui, os Falcons eles tiveram um início muito complicado, mas eles vêm melhorando, principalmente contra a posição de quarterback. Então, no papel um jogo favorável. O Drew Lock até fez um jogo bom na última semana, mas uma dúvida aqui, ele tem um confronto favorável, eu tenho que trazer isso para vocês, mas eu teria um pé atrás, eu prefiro outras opções, como o Josh Allen, que ele enfrenta o Seattle Seahawks, ele que não vem tão bem, mas o matchup é favorável, ele tem tudo para voltar a pontuar bem nessa semana, assim eu espero. Quem são matchups difíceis nessa semana, como eu já conversei antes com vocês na sessão ali de compra, o Lamar Jackson enfrenta os Colts nessa semana lá em Indianápolis. É um confronto difícil, os Colts vêm com uma defesa boa, não só contra quarterbacks, contra tight ends também. Então, se tu tem uma opção no teu elenco que tu possa evitar o Lamar Jackson, isso é difícil. Mas, ou se daqui a pouco tu tá numa posição ruim da tabela, tu precisa vencer esses jogos para chegar nos playoffs, pega a dica ao contrário da compra, procura alguém que está procurando um quarterback, e tenta negociar ele, tentar conseguir outros jogadores, pega um quarterback para fazer streaming, porque o confronto realmente é difícil. Outro cara que tem um confronto difícil, a gente não sabe como está a saúde dele também, é o Sam Darnold.
ele enfrenta o New England Patriots nesse final de semana. Nessa segunda-feira, na verdade, o grande jogo do nosso Monday Night Football aí. Se vocês quiserem fazer alguma reclamação, quem coloca esses jogos, quem diz quem vai jogar no Thursday Night Football, no Sunday Night Football, os jogos que passam na TV, o jogo da segunda noite, é @AnthonyCurt no Twitter ou no Instagram, ou @CurtAnthony também, um dos dois, não sei em qual. Reclama lá que é ele que faz isso aí. Se vocês avisem que vocês ouviram isso pra ele lá aqui no podcast do Fantasy Futebolista aqui, pra ele ficar bem feliz com isso, que eu tô mandando a audiência lá reclamar com ele desses jogos aí ruins da segunda-feira à noite, no domingo à noite. Olha, essa última semana o cara me colocou Cowboys e Eagles na situação atual dos dois. Pelo amor de Deus, né, Anthony Curti? E quem é a minha aposta nessa semana pra quarterback? Quem é aquele jogador que não tem o matchup mais favorável, nem o mais desfavorável e que em algumas ligas ainda há disponibilidade, é o Big Ben Roethlisberger. Ele enfrenta a defesa dos Cowboys lá em Dallas. A gente sabe que o Carson Wentz não teve vida fácil lá, muito mais por seus erros, mas ele também foi pressionado. Agora o Big Ben tem estado num comando, ele está numa situação nos Steelers, os Steelers que vêm invictos, muito favorável, ele tem peças, ele está conseguindo construir, a linha é boa, então Big Ben é a minha aposta de quarterback no Fantasy para a semana 9. Partindo para os running backs, começando com um jogador que joga amanhã à noite, porque o confronto dele é o mais favorável da semana. A gente sabe que esse jogo entre 49ers e Packers é um jogo que a posição de running back está bem defasada, mas ambos aqui, um time tem um confronto favorável e o outro tem desfavorável. Quem que tem o confronto favorável é os 49ers contra os Packers na posição de running back. E quem seria a minha opção aqui? JaMycal Hasty. Você sabe o meu drama já com o Jerick McKinnon, eu não quero nem ver ele pintado de ouro na minha frente, eu tenho ele em algumas ligas, tô tentando trocar, mas ninguém mais cai nessa aí, todo mundo tá apavorado também, ele não tá valendo quase nada. Já o JaMycal Hasty, ele tem tido oportunidade. Eu espero que amanhã não seja o jogo do McKinnon. Na última semana ele até fez um touchdown e tal, mas ele teve baixíssimo volume, não é para ele mesmo. O JaMycal Hasty sim tem oportunidade real nesse jogo, então ele é uma adição aí que veio dos waivers na última semana, na outra semana, e ele pode jogar nesse jogo como até um running back 2 de repente na sua equipe, mas como um flex, claro. Lembrando, não deixe no flex jogador que joga no Thursday Night Football. Já expliquei para várias pessoas. Se tu deixar um jogador que vai jogar na quinta-feira na tua posição de flex, vai chegar no domingo, tu vai ter que, por exemplo aqui, se tu escalar o JaMycal Hasty no flex, no domingo tu vai ter que necessariamente, se o teu jogador que estaria na posição de running back se machucar ou estiver fora, tu vai ter que colocar outro running back. Se você coloca o JaMycal Hasty na posição de running back e o jogador que seria seu running back 1, por exemplo, não joga, vamos supor que eu tenho o Christian McCaffrey, ele está voltando, ele vai jogar no final de semana, ele é meu running back 1, botei ele de running back 1 e o JaMycal Hasty de flex. O que vai acontecer? Se no fim de semana, por algum motivo, ele não jogar, tu vai ter que trocar ele por outro running back, certo? Se você colocar o JaMycal Hasty lá e botar o Christian McCaffrey de flex, e se der um azar do caramba e o McCaffrey não jogar, você consegue trocar o Christian McCaffrey por um wide receiver ou por um running back, não só apenas running back, ou talvez até um tight end, dependendo da sua liga e dependendo das opções que você tenha. Então, sempre, jogos de quinta-feira à noite, não deixem ninguém que joga nesse jogo no flex. Eu, na semana passada, deixei o Julio Jones no flex, passei em todas as ligas, verifiquei todas, uma a uma, e por algum motivo eu não vi o Julio Jones lá. Depois eu fiquei no final de semana tendo que me virar para conseguir jogador na posição de wide receiver. Deu tudo certo. Então tá bom. Outro jogador aqui que até é meio ridículo trazer isso para vocês, mas quem tem outro matchup muito favorável na semana é o Dalvin Cook, ele que vai ter 2 semanas ótimas aí de pontuação. Então quem tem Dalvin Cook, se tu vai jogar contra, já começa a tremer agora, porque a coisa vai complicar. Dalvin Cook tem um confronto muito bom contra os Lions, e para não nessa situação eu vou colocar um outro jogador que também tem um confronto bom nessa semana, que é o James Robinson. Ele vai enfrentar os Texans em casa. A gente sabe que não vai ser o mesmo quarterback. O Doug Marrone disse que ia ter mudanças para essa semana.
Mas James Robinson eu daria como certo. Ele hoje é o destaque desse ataque e ele deve continuar nesse sentido. A gente sabe que o Fournette, quando jogava lá, era a peça central do ataque dos Jaguars, e isso vai continuar com James Robinson. Então, ampliando aqui os matchups favoráveis, James Robinson contra os Texans. Quem não tem vida fácil nessa rodada, um dos backfields que não terá vida fácil é justamente o que joga nessa quinta-feira. Quem joga os 49ers são os Packers, e os Packers que estão provavelmente sem Aaron Jones, a gente não sabe, a gente sabe que a comissão médica da equipe está tendo o maior cuidado possível com os jogadores nessa temporada. A gente viu o Davante Adams ficando fora, a gente viu o Aaron Jones ficando fora, e não é de se duvidar que ele fique fora mais uma semana, por garantia, e quem deve ir a campo está aí numa dúvida entre Tyler Irving e Dexter Williams. Independente de quem for a campo, não escalem esses jogadores. Deixa teu adversário escalar, porque a defesa dos 49ers tem sido muito boa contra o jogo corrido. Se por acaso o Aaron Jones jogar, mesmo num confronto difícil, não tem como você deixar ele no banco. Mas tu vai colocar dois caras que tu nem sabe como é que tá a situação deles, nem nada. Justamente num confronto difícil não vai funcionar. Então esquece o backfield dos Packers contra os 49ers. E quem não vem tendo vida fácil e não vai ter vida fácil nesse final de semana é o Ezekiel Elliott, running back dos Cowboys. Ele que desde a saída do Dak Prescott vem sofrendo muito, porque é aquela coisa, o futebol americano, o passe entra quando o jogo corrido está entrando, e o jogo corrido entra quando o passe está funcionando. Então, para que as defesas se sintam enganadas, o jogo aéreo tem que funcionar. Senão tu começa a ver que um Ben DiNucci da vida não consegue passar a bola, até parece que vai trocar. Eles estão pensando em colocar Garrett Gilbert ou Cooper Rush, ambos que têm poucos snaps na liga, têm já uma idade aí até mais avançada, mas eles tiveram poucos snaps na liga. O Garrett Gilbert jogou na Alliance of American Football, né? Ele até não foi mal lá, porém não é uma opção aqui também. Ele não deve ser o cara que vai resolver a situação pro time dos Cowboys, né? Então esquece um pouquinho esse elenco inteiro dos Cowboys. Ele tem que ficar bem de olho aqui nele. Eu tô tentando buscar, tô me perdendo aqui porque eu tô tentando buscar. Bem que eu tinha uma lembrança boa. A gente, quem não sabe, né? Eu comecei a página cobrindo a AAF, a Alliance of American Football, uma liga secundária que até tinha apoio da NFL. Se tinha uma expectativa boa, mas acabou faltando dinheiro, acabou não tendo o retorno que se esperava, acabou encerrando no meio da temporada. E o Gilbert, ele jogava pelo Apollos, como é que é aqui? Era o Apollos, Orlando Apollos. Orlando Apollos, ele que liderou a liga em jardas. Ele teve 2.152 jardas em 8 semanas. Ele teve números excelentes, mas um passer rating inclusive de 99.1 nesse período. Mas a AAF, NFL, NFL. Não é à toa que ele não teve oportunidades. Então, mesmo que ele for o titular, voltando para o assunto running back, se você tem a opção de não escalar o Ezekiel Elliott, faça, que você não vai se arrepender. Quem é a minha aposta de running back para essa semana é o David Montgomery. Ele enfrenta os Titans e, assim, ele não vai ser aquele cara que vai quebrar a banca, que vai ter um monte de jarda, vai empilhar ponto, mas ele vai ser um cara tranquilo, que vai ter aquela sua pontuação. Ele não vai estragar o jogo para ti e também não vai chegar lá em grandes pontuações, mas é uma boa opção para essa semana, é uma boa aposta. Ele que, de repente, você pode estar em dúvida com outros jogadores, mas pode acreditar nele que ele deve ter uma pontuação ok nessa semana, uma pontuação ali de pelo menos running back 2. Passando agora para os wide receivers, só um minutinho, deixa eu tomar uma água aqui, secou minha garganta aqui. Para os wide receivers, vai ficar na gravação, não vou cortar isso aí. Quem tem matchups favoráveis nessa semana, na
o melhor matchup no caso é um matchup que bate lá com um matchup dos quarterbacks, que é o confronto entre Bills e Seahawks. Então, nomes bem interessantes para essa semana: Stephon Diggs, Cole Beasley. O John Brown deve estar fora mais uma semana. Ele não treinou hoje, então o Stephon Diggs tem muitas oportunidades de jogo. Ele é um cara que vem recebendo volume. Claro que se o Josh Allen não jogar bem, ele também de repente pode não jogar bem. E o Cole Beasley é aquele cara que ele te garante pontuação, principalmente em PPR. Então são boas opções na semana contra o time de Seattle. E uma outra opção que ela é boa agora e para o restante da temporada também é o Allen Robinson. Ele que encara os Titans. É o recebedor principal da equipe. É um cara que não é tão badalado, mas ele é um cara que entrega. Então, não só para essa rodada, tá? Ele provavelmente vai ser destaque em mais rodadas daqui até o final da temporada, porque ele tem confrontos muito bons e ele é um jogador muito bom também. Quem até vem se destacando, mas que tem um matchup bem difícil nessa semana, é o Sterling Shepard, o wide receiver do New York Giants. Eles enfrentam o Washington Football Team, que tem hoje a melhor defesa contra o jogo aéreo, o jogo de wide receivers. Então, cara, escapa desse matchup. É um matchup muito complicado. Sterling Shepard vem tendo pontos. Pode ser que tenha ali um volume ok até. Porém, se você tem Sterling Shepard, você tem outros jogadores também na sua equipe ali do mesmo nível, da mesma posição, para jogar num flex, alguma coisa nesse sentido. Então, esquece um pouquinho esse jogo, deixa ele no teu banco, porque realmente a defesa do Washington vem sendo excelente contra o jogo aéreo, o jogo de wide receivers. Quem também vem muito bem é a defesa do Chicago Bears. Inclusive são as duas defesas que menos cederam touchdowns para a posição de wide receiver. E quem é que joga contra o Chicago Bears? A.J. Brown, Corey Davis e Adam Humphries. Eu não sei se ele vai estar disponível. Mas é um matchup bem difícil. O Corey Davis foi um dos destaques na última semana, mas essa semana não vai ser destaque não. Então cancela aí. Tem opção, A.J. Brown, só se tu tiver uma opção melhor. Claro que é difícil às vezes tu deixar no banco. É um jogador interessante, um jogador que pode ter uma jogada ali, que pode garantir uma pontuação boa, mas o matchup é complicado. E minha aposta nessa semana na posição de wide receiver, como eu disse antes, eu ia comentar sobre isso. O Matthew Stafford está fora, mas eu escalo Marvin Jones nessa semana. Se eu tivesse ele, eu escalaria, né? Eu não tenho, mas se eu tivesse ele, eu escalaria. Por quê? A gente está sem o Kenny Golladay e a gente viu no último jogo que ele, saindo o Kenny Golladay, ele é o número 1. Ele não vai te entregar todo o jogo, mas além dessa questão de ele ser o número 1, ele enfrenta a defesa dos Vikings, que é uma das piores também contra os wide receivers adversários. Então, tá tudo ali na mão. A gente tem a questão que os Vikings fizeram um jogo muito controlado contra os Packers. Isso pode acontecer diante do Detroit Lions. Então o Marvin Jones passa a ser bem interessante. Mesmo com o David Blau. Ele o ano passado teve alguns jogos ali, uns flashes e tudo mais. O Kenny Golladay foi bem mesmo com o David Blau. Então vamos dar uma chance para o Marvin Jones nessa semana. Para finalizar, a gente tem a posição de tight ends. E um dos nomes é um dos nomes mais interessantes da posição. Nesse ano, uma das apostas da posição, e esse jogo é o jogo para realmente ele entrar lá naquela linha dos melhores tight ends pro Fantasy, que é o Noah Fant. Ele enfrenta a defesa dos Falcons nessa semana, que é a defesa que mais cede pontos no momento para a posição de tight end. Então, cara, excelente. Se a tua liga ainda é tight end premium, o Noah Fant ele tem assim uma possibilidade em quase todo jogo de quebrar a banca, de fazer tu vencer esse jogo. Então imagina contra os Falcons, ele tem tudo aqui para terminar no top 5 da semana, top 3 de repente. Quem também tem uma oportunidade excelente é o Rob Gronkowski, que os Bucks enfrentam os Saints no Sunday Night Football. É uma oportunidade de ouro para ele continuar na sua sequência ótima na NFL, ótima no Fantasy,
de repente ele entra mais uma vez na endzone, quem sabe aí ele consegue também estar dentro desse top 5 aí para o final de semana, para a semana que vem a gente está aqui comentando sobre ele lá no review da rodada. Quem não tem confronto favorável nessa semana é o Mark Andrews. Ele que fazendo a dobradinha lá com o Lamar Jackson, que tem um confronto difícil contra os Colts. Os Colts são a melhor defesa contra os tight ends. Então, ele que já vem mais... Pode ser que ele saia desse jogo com 2 touchdowns e... Cara, mas ele não tem tido volume, ele é um cara 8,80, tá bem difícil. Na minha liga principal, para vocês terem uma ideia, eu fui atrás do Mark Andrews na off-season, foi a minha grande troca do ano e não se pagou. Alguns jogos até ok, mas outros jogos, assim, eu só não perdi porque o time é excelente. Não querendo me gabar aqui, mas o time é muito bom. O que me faltava era um tight end e eu já tô vendo que eu errei de ter buscado um tight end. Eu que fazia streaming até então, trocar algumas peças para buscar tight end, no caso, buscar o tight end errado, buscar o Mark Andrews. De repente, a gente não pode voltar no tempo, né? Mas eu não confio mais no Mark Andrews, eu acho que ele está fora do top 3 atualmente, para mim. Claro que a gente está sem o George Kittle, tá? Mas saudáveis para mim é Travis Kelce, George Kittle e Darren Waller. E depois disso a gente tem que ver quem é que entra aí nessa disputa. Mas esses 3 eles estão hoje num nível superior aos demais. Quem não vai ter vida fácil também na segunda-feira à noite é o Chris Herndon. Ele que não tem vida fácil já há um bom tempo, né? Para vocês terem uma ideia, olha, eu comentei dessa liga Dynasty, a minha liga principal, onde eu fui atrás do Mark Andrews. O meu segundo tight end era o Chris Herndon. E inclusive ele teve um matchup bem favorável uns dias atrás. E eu coloquei o Richard Rodgers do Philadelphia Eagles, achei ele ainda lá disponível. É uma liga profunda e tal, mas estava lá disponível porque tem o Zach Ertz, tem o Dallas Goedert, enfim. E acabei conseguindo pegar ele nos waivers e foi a jogo e me ajudou bastante. Chris Herndon teria me quebrado. Mas ele que não é um cara mais confiável, tá? Eu digo até, enquanto o Adam Gase estiver nos Jets, ou o Chris Herndon estiver nos Jets, eu não escalarei mais esse jogador. E ele tem um confronto contra os Patriots que não deve ser nada fácil para ele, que os Patriots é uma das melhores defesas contra os tight ends adversários. Quem é minha aposta dessa semana? Mais uma vez voltando para o fato do Matthew Stafford estar fora e o David Blau poder entregar alguma coisa. Meu voto nessa semana para a aposta é o TJ Hawkinson, do Detroit Lions. Eles enfrentam os Vikings. Não é a melhor defesa, não é a pior defesa contra tight ends. Está ali no meio do caminho, mas a ausência do Kenny Golladay transforma o TJ Hawkinson numa máquina de touchdowns. É claro, é difícil de prever touchdowns, eu sempre falo. A gente prevê, a gente consegue ter ideia em cima de volume no fantasy. Volume é muito importante. Não a pontuação, não os touchdowns, o volume que essa pessoa está tendo. De nada adianta um cara ter uma oportunidade para o jogo. Pegar um exemplo do wide receiver dos Giants, o Golden Tate. Ele vem fazendo touchdown em cada jogo, mas ele tem feito uma recepção por jogo. Cara, e o jogo que ele não fizer touchdown, ele vai zerar? Porque eles têm uma recepção para touchdown, então não dá. Complica. O mesmo caso do Mark Andrews, ele está tendo pontuações boas quando ele entra na endzone. Se ele não entra na endzone, ele não tem pontuação boa. Mas aqui a gente tem uma questão bem, assim, mais da NFL. O Kenny Golladay é um dos bons alvos desse ataque na endzone. Fora ele, a gente tem o TJ Hawkinson, que foi uma adição do ano passado, um segundanista, vem melhorando no fantasy também. E sem o Kenny Golladay, bola no TJ Hawkinson na red zone. Faz ele entrar na end zone, a força, se precisar ir pelo alto, ele vai ser o alvo principal desse time na red zone. Então, TJ Hawkinson, minha aposta para tight ends essa semana. O episódio de hoje vai ficando por aqui. A gente termina assim nossos episódios de podcast nessa semana. Daqui para frente a gente tira as dúvidas lá no Instagram, lá nos posts exclusivos. Estou sempre disponível, assim que posso, respondo, principalmente dos posts. Num segundo momento nos DMs. Eu sei que muita gente não gosta de comentar lá, porque fica aberto ao público. Ou porque o seu adversário também segue a página e ele pode ver o que você está pensando em fazer.
Mas aí pode mandar um direct, eu aceito, não tem problema nenhum. Mas eu prefiro priorizar responder sempre os posts. Como eu já falei, gera mais engajamento, gera mais pessoas. E a ideia é realmente, sempre falo, minha ideia aqui é tentar promover o futebol americano no Brasil, porque é o esporte que eu aprendi a gostar, desde que eu entendi o jogo, para mim é o melhor esporte que existe, e eu quero que quanto mais pessoas entendam o jogo também, melhor vai ser, porque a vida das pessoas vai melhorar também. Além de eu ter com quem conversar, né? Porque a gente sabe, quem gosta de futebol americano, às vezes não tem nenhum amigo, às vezes pessoal que conhece também, que tu consegue ali num bate-papo trocar uma ideia. Não é todo mundo que tem amigos pessoais assim, que às vezes é muito mais na internet que se consegue trocar uma ideia com colegas de liga, enfim. Eu, por exemplo, não tenho nenhum amigo pessoal meu que joga fantasy, por exemplo. Só para ter uma ideia. Então a minha ideia é tentar sempre divulgar ao máximo a NFL, e eu acho que o fantasy é um bom caminho de entrada para conhecer a NFL e para se apaixonar por esse jogo que, como eu digo, depois que tu conhece, depois que tu entende, não tem jogo melhor. Eu falo muitas vezes para amigos meus, cara, pode estar passando o jogo a final da Champions League. Se tiver um jogo mais ou menos lá da NFL, um Patriots e Jets, que vai ter na segunda-feira, eu tô assistindo Patriots e Jets. A Champions League fica para outra hora. Isso não vale pro meu time, tá? Pro Juventude, quem não sabe, eu torço pro Esporte Clube Juventude, que amanhã, espero que vença amanhã eu vou estar dividido, amanhã eu vou ter que assistir o Juventude, mas eu tô com o tablet ligado na ESPN para ver o Thursday Night Football. Se tudo der certo, os Vencer o Grêmio vão passar para as quartas de final da Copa do Brasil. E não sei se ele tá ouvindo ainda o podcast, eu sei que ele já ouviu algumas vezes o meu amigo Diego do Piadas da NFL, que eu pego no pé dele com o Botafogo. A sorte dele não, porque ele acabou caindo, né? Mas com certeza se o Juventude tivesse jogado contra o Botafogo, tinha passado para as quartas de final. Pegou outro time de verde na frente e se complicou. Mas vamos parar de falar bobagem. O episódio terminou. Vejo não, né? Vocês me ouvem novamente na segunda-feira que vem com o review da rodada. Não esquece de seguir para assinar, na verdade, seguir nas redes sociais, assinar na plataforma que você está ouvindo o podcast para receber a notificação dele antes de eu divulgar lá no Instagram. Fechou? Uma boa semana a todos. Um abraço.